Ah, eita, deu alguma bronca aqui, porque quando eu botei para gravar, ele removeu algumas pessoas da sala. Pronto, mas eu acho que as pessoas vão entrar, eu dou permissão de novo. Certo, pessoal? E quem tiver algum probleminha com e-mail para entrar, aí pode mudar lá na planilha. Aí, os que estão em verde é porque eu já adicionei lá. Quem fizer alguma mudança, aí tira a cor verde, por favor, porque aí eu sei que eu preciso atualizar aquele e-mail lá, tá bom? Aí, o link da planilha está no SIGA, é a primeira notícia que eu coloquei lá. Tá certo, Rodrigo? E também tem um arquivo lá, links importantes. Aí também tem lá, no primeiro tópico de aula. Como é que foi a aula lá com o Lucas? Vocês gostaram? Deu certo? Vocês têm alguma Foi boa, sugestão? professora. Foi Foi bom, Lucas? boa, ajudou a enxergar a resolução lá dos problemas de uma maneira um pouquinho mais simples, que Ah, às que vezes dava bom. uma empacada, dependendo do tipo de circuito que a gente via. Entendi. Ótimo, então. Pronto. Aí na próxima unidade, talvez a gente deve fazer mais uma vez. Ou então, assim, algum momento que vocês acham que precisa, a gente pode marcar de novo. Tá? Certo? Aí hoje, a aula de hoje é uma aula de exercícios também, né? Como vocês viram lá no roteiro. Que envolve, né, tentei botar ali todos os assuntos dessa unidade, né, que vai cair na prova. As questões que estão nesse roteiro de aula de exercícios, né, a maioria das questões já caiu em provas antigas também, né, então, assim, eu tento sempre colocar questões novas, então as antigas eu meio que fico botando sempre nas listas, ou então uso nas aulas. Antigamente, né, assim, no presencial, a gente e um dia, né, com os monitores, que eles faziam isso que o Lucas fez, né, a gente marcava eu esqueci até como é que a gente chamava, uma vez ou outra, assim, para os monitores resolverem questões de provas antigas, né, porque é uma forma de praticar um pouquinho mais, né, mas aí como o Lucas né, tá aqui para ajudar a gente esse semestre, né, aproveitei e achei que seria uma boa se ele ajudasse vocês nisso aí também, certo? Eu vou projetar aqui o roteiro, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade. Certo. Bom, esse roteiro, como eu falei, né, é uma revisãozinha dos assuntos que a gente vai ver nessa prova, né, basicamente são circuitos de análise em corrente alternada, né, envolvendo aí as potências e os circuitos trifásicos também, né, mas começa lá naquela aula com fasores, com impedância, né, esses conceitos aí a gente usou aí para montar e para conseguir analisar de uma forma mais consistente os circuitos com corrente alternada. Né? Dentro desse assunto, a gente fez o laboratório, né, de filtros, que é um pouquinho de análise aí do comportamento das impedâncias, né, que eu espero que tenha né, ficado claro para vocês essa relação aí das impedâncias com as frequências, né, porque isso é importante quando a gente está trabalhando com impedância, né, saber como é que ela se funciona de acordo com o tempo, de acordo com a frequência, certo? Bom, aqui estão os assuntos que estão envolvidos nessa aula, né? Aí eu comecei, né, com o primeiro assunto, que era análise de circuito de corrente alternada, né? Botei esse circuito aqui, onde tem uma fonte de tensão, né, que é alternado, né? Eu tenho uma fonte dependente, né? E eu pedi aqui o equivalente TV não. O equivalente TV não, porque assim, como eu tenho uma fonte dependente, eu preciso resolver dois circuitos, né? Porque eu não consigo zerar todas as fontes para encontrar impedância. Então, eu posso usar esse recurso para, tipo, explorar um pouquinho mais o circuito, né, essa característica. Então, o que é que vocês precisariam fazer aqui? Achar a tensão de TV não, que é justamente a tensão V0, né, se eu quiser a simplificação do ponto de vista dos terminais AB. Aí, na sequência, para achar a impedância de TV não, como eu não posso zerar essa fonte aqui, eu vou achar a corrente de Norton.
Então, eu vou curto-circuitar aqui e achar essa corrente de curto-circuito, né? Aí, achando a tensão de Thevenin e a corrente de Norton, eu tenho como encontrar a impedância de Thevenin, né? Só usando a lei de Ohm. Então, basicamente, era isso que era para fazer nesse problema. Se vocês olharem as impedâncias, né? Ó, por exemplo, aqui eu tenho impedância, aqui eu tenho uma impedância, aqui eu tenho outra impedância. O circuito em si é um circuito simples, né? Comparado com os que a gente já resolveu lá na primeira unidade. Qual é a dificuldade nesse circuito? É que a gente vai trabalhar não mais com números reais, mas com números complexos, né? Ou na forma cartesiana, ou na forma polar. E isso realmente faz com que a matemática fique um pouquinho mais complicada. Mas a questão da análise do circuito em si, né, não muda nada, né? A análise é a mesma. Então, é até o que eu costumo fazer, o que eu costumo sugerir para resolução, é tentar fazer o mais literal possível, né, por exemplo, aqui considerando Z1, aqui Z2, aqui Z3, por exemplo, e tentar resolver em função, até achar uma equação em função dessas variáveis, né, aí vai substituir quem é o Z1, quem é o Z2, quem é o Z3, quem é a fonte, né, porque aí você, é menos provável que você erre conta, erre sinal, né, então, assim, e você vai conseguir fazer isso de uma forma tranquila. Claro que dependendo do circuito, ficam equações muito grandes, né? Aí sim, é uma questão do quanto você, de balancear isso aí, na verdade, né? Por exemplo, se eu vi que a equação está ficando muito grande, eu vou substituir logo, também não é nada, né, assim, de vida ou morte, né? Mas é só uma dica, realmente, para tentar fazer com que a gente erre um pouquinho menos, certo? Aí eu dava aqui, né, os passos para resolver, né, e na sequência eu colocava o vídeo da resolução, né, mas pedia que todo mundo tentasse fazer antes de ver o vídeo, que é para a gente desemperrar, né, digamos assim, usar o vídeo para desemperrar. Alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade nessa questão aqui? Nesse primeiro exemplo? Alguém não entendeu alguma passagem, algum conceito que queira que a gente discuta? Ah, que bom, Aline. Né? Às vezes a gente fica com dúvida na resolução, mas como, assim, eu botei a resolução realmente, né, só se fosse alguma dúvida de conceito, alguma coisa assim que eu usei, que talvez não tenha ficado claro o porquê de eu ter usado, né, mas se ficou claro, melhor. Aí fiz a mesma coisa agora, só que com essa questão envolvendo circuitos trifásicos, né, ó. Aqui eu digo uma carga trifásica equilibrada, absorve, né, com a tensão de linha 220 volts. Aqui eu não sei qual é o ângulo dessa tensão, tá? Eu só sei que o módulo da minha tensão de linha é 220 volts. A corrente de linha é igual a 10 amperes, ou seja, o módulo da corrente de linha é 10 amperes. Sabendo que em cada fase a tensão de linha está adiantada 90 graus em relação à respectiva corrente, a corrente de linha, pede determinar o triângulo de potências. Então, aqui, ó, para essa situação, eu não preciso saber exatamente onde a tensão está, nem exatamente onde a corrente está, mas sim a relação entre eles, porque lembrem que o ângulo entre a tensão e a corrente, né, que é o ângulo do fator de potência, é também o ângulo da potência complexa e é também o ângulo da impedância, tá? Então, esse ângulo aí eu consigo obter de várias maneiras e ele nos dá muita informação sobre o circuito, tá? Bom, aqui eu também coloquei o passo a passo para resolução, né, para vocês tentarem fazer, e na sequência eu botei também a resolução aqui num vídeo, né, para que, né, vocês já conseguissem aí ver como é que se resolvia caso emperrou em algum ponto. Nessa segunda questão aí, alguém teve alguma dúvida? Também, mesma coisa, não entendeu alguma passagem, algum conceito? Deu certo, então? Que bom. Certo. Vou passar aqui para as próximas. Aí, a partir da terceira, né, eu botei as respostas lá no final, mas vocês precisariam desenvolver sozinhos, né? Aqui, mesma sequência, né? Aqui começou com uma análise de circuito, né, em corrente alternada. Eu tenho aqui esse circuitinho também simples, com duas malhas, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, tudo independente. Tenho aqui essas três impedâncias, né? Esse resistor, esse indutor e esse outro resistor, né? Como eu quero aqui a tensão V0, né? Não seria bem interessante eu juntar essas duas impedâncias, né? Fazer o equivalente série aqui.
Mas dependendo do que eu quiser achar naquele momento, né, enfim, é interessante que sim. Por exemplo, se eu quiser usar análise de malha, por exemplo, né, para achar a corrente que passa aqui, aí eu posso considerar as duas como sendo uma impedância só. E quando eu achar a corrente, eu volto e considero a impedância separada para achar o V0, né, por exemplo. Tá? Então, aqui eu pedi algumas coisas, né, qual a corrente que circula na fonte de tensão, o valor da tensão V0, a tensão nos terminais da fonte de corrente, ou seja, a tensão desse ponto aqui até esse, né, e a gente analisar as potências das duas fontes, tá? Então, eu preciso calcular a potência ativa da fonte de tensão e a potência ativa da fonte de corrente. O jeito mais fácil aqui, como a gente vai precisar achar as correntes, né? Eu peço aqui na letra A, na letra B eu peço a tensão V0, ou seja, eu vou precisar achar essas correntes aqui, e vou achar a tensão nos terminais dessa fonte, é eu fazer o VI conjugado, achar a potência complexa na fonte de tensão, e VI conjugado na fonte de corrente, né? Aí, quando eu achar essas potências, eu vou ter a potência total, né? A composição vetorial aí da potência ativa com a potência reativa. Mas se eu separar essa potência complexa em real e imaginário, a parte real é a potência ativa e a parte imaginária é a potência reativa, né? É um jeito mais simples de fazer, já que eu tenho tensão e corrente, né, delas aí já, né? Vou ter que encontrar nos itens anteriores, certo? Esse tipo de questão é uma questão bem simples, foi a primeira que eu coloquei, assim, porque é básica para a gente resolver, né, trabalhar com potência, fazer análise de circuito CA, né, então, é uma questão aí básica para a gente começar, certo? Deixa eu ver, Luca, que escreveu alguma coisa. Como eu estava com prova hoje, não deu para ver tudo no roteiro ainda, mas com certeza amanhã está terminando. Tá certo, Luca. Mas lembre, se vocês quiserem resgatar algum conceito, alguma coisa que tenha ficado em dúvida, né, vocês vão perguntando que a gente vai tentando esclarecer, tá? Mas nessa questão aí, nessa terceira questão, alguém teve alguma dificuldade? Alguém teve alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Essa questão realmente é como eu falei, assim, né? O que pode errar aqui é um sinalzinho, uma operaçãozinha, mas se você viu que a resposta não está errada e for voltar para ver, né? Eu imagino que vocês não têm dificuldade em encontrar o erro, se tiver errado, né? Porque, como eu falei, assim, é uma questão simples, né? Duas malhas, né? Os elementos, né? Não tem ponto dependente, né? É tranquilo mesmo, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, tiver errado alguma passagem, né? Pode falar que a gente esclarece, tá? Bom, essa quarta questão, né, assim, na verdade, a gente pode sempre pensar no motor como uma carga, né? Qualquer coisa que a gente vá ligar na energia, a gente pode pensar como uma carga. No caso do motor, a gente pensa numa carga indutiva, né? A gente representa um resistor em série com um indutor, por exemplo, porque sempre tem as perdas, né, associadas aos fios, né, que a gente sempre representa por esse resistor, tá? A característica e o bobinado do motor, né, que é responsável por ele girar, para gerar o torque e tal, né, para gerar os campos magnéticos, eles também a gente pode representar através de um indutor, né. Aí, nessa questão 4, né, também sobre potência em circuitos monofásicos. Então, o motor de corrente alternada, indutivo, monofásico, consome uma potência de 895 watts. Então, já sei que é uma potência ativa, né, porque foi dada em watts. Lembrando que o motor, como ele tem essa parte indutiva, ele tem uma potência reativa também, mas aqui eu só estou sabendo qual é a potência ativa. Quando ligado à plena carga, em uma rede de 220 volts, ou seja, se eu pego esse módulo aí, RMS, 220 volts, ligo no motor, né, eu vou ter essa potência de 895 volts. Né? Para isso, esse motor puxa essa corrente de 5,1 amperes RMS. É baseado nisso, né? Claro, você sabendo que o motor é uma carga indutiva, aí ele pergunta aqui, o fator de potência atual da instalação. Então, aqui eu não tenho ângulo nenhum, né? Notem aí que eu só tenho a potência ativa, que é a base do triângulo, né? Tenho a tensão e tenho o módulo da corrente, certo? Aí eu quero saber qual é o fator de potência. Então, como eu tenho a tensão e a corrente, eu consigo achar o módulo da minha potência complexa, né, que é a minha potência aparente, ou seja, a minha hipotenusa
do triângulo. E eu sei que a base do triângulo, a minha potência ativa, ele é fornecido também. Então, se eu tenho hipotenusa e tenho uma base, eu consigo achar esse ângulo. Esse ângulo é justamente quem vai dizer quem é o fator de potência, né? O cosseno desse ângulo vai ser o fator de potência, tá? Aí, aqui, eu preciso corrigir o fator de potência, então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou calcular o meu fator de potência, né? Certamente, ele é menor do que 0,98, né? Então, eu quero adicionar uma carga capacitiva, ou seja, uma energia reativa negativa, porque do capacitor é negativa, para que esse fator de potência, né, suba para 0,98, tá? Então, eu vou fazer isso, né, considerando aquela aula lá sobre correção de fator de potência, né? Tem uma equaçãozinha lá, o capacitor, a variação de potência reativa, sobre o ômega, né, que é a frequência angular, vezes a tensão ao quadrado, então eu tenho todas essas informações e eu consigo achar esse valor desse capacitor aí, tá? Aí, uma vez que eu inseri mais energia reativa, ou seja, eu mexi no tamanho da altura do triângulo, então, a minha nova corrente vai mudar. A tensão que eu estou alimentando o motor continua a mesma. Só que o S muda, minha potência aparente, né? A hipotenusa, ela vai mudar, porque quando eu mexi na altura, então a hipotenusa muda. Se a hipotenusa muda, lembre que a hipotenusa é V vezes I, né? O V não se altera, porque é a tensão que está sendo, né, fornecida lá para o meu sistema, mas a corrente muda, né? Que é esse o objetivo, é reduzir a energia reativa para eu conseguir reduzir a corrente também que está sendo puxada aí da fonte, tá? Alguém teve alguma dificuldade nessa questão? Nessa questão 4? Alguma pergunta? Professora, desculpa, é que eu não consegui ouvir direito. Como que a senhora consegue encontrar o fator de potência da instalação? Olha, porque o fator de potência, se você pensar no triângulo de potências, você consegue achar V vezes I, você tem informação do módulo da potência complexa, que é a potência aparente, que é a hipotenusa, certo? Você acha V vezes I. E você tem a base do triângulo, né, que é a potência ativa. Então, se você tem a base do triângulo, você conhece a hipotenusa, o cosseno θ, que é justamente o fator de potência, é P sobre S, entendeu? Ah, não, tranquilo, entendi, de boa. Ah, o Lucas fez essa? Ah, então ótimo, melhor ainda, então vamos passar. A questão 5, essa questão, sim, além do que tu falou, o Lucas fez a 4 ou a 5? Foi a 4. A 4? Ah, tá. É porque as duas já caíram em prova, eu acho que eu devo ter mandado a prova que tinha aquela questão. Mas, enfim. Essa questão 5, aqui eu tenho os circuitos A e B, então eu tenho um circuito primeiro sem capacitor e o circuito B com a correção aqui de capacitor, tá? Aí aqui é a frequência, a minha tensão que não vai mudar, né, que é 100 volts, o meu valor de R também não muda, que é 10 ohms, e o L que é 100 milihenry, também não muda, né? O que muda só no circuito é que eu vou acrescentar esse capacitor. Quando eu acrescento esse capacitor, esse F aqui muda, tá? O V não muda, porque o V é a fonte lá, independente do que eu penduro lá, vai ser sempre a mesma tensão. Mas a corrente que vai circular nela muda dependendo da carga, tá? Então, quando eu boto esse capacitor, essa corrente F aqui, ela muda, certo? Aí, aqui nessa questão eu peço, né, o triângulo de potências para a carga do circuito A, ou seja, o triângulo de potências anterior, peraí que alguém entrou aqui. Ai, meu Deus, chega, saiu. Enfim, não, alguém pediu, mas não cheguei a autorizar, sumiu o aviso, enfim. Bom, aí eu pergunto, né, qual é o capacitor que deve ser adicionado a esse circuito, ou seja, qual o valor desse C aqui, né, para que eu consiga reduzir 30% da potência reativa, né, como mostrado no circuito B. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a minha potência aqui, vou ver qual é a minha potência reativa, e aqui notem que é a fim de reduzir 30%. Muita gente, eu lembro nessa prova, errou porque reduziu 70%. Então, se eu vou reduzir 30%, a minha nova energia reativa tem que ser 70% da que eu tinha antes, tá? Português é uma coisa bem importante. Então, assim, leiam com cuidado as questões, porque, assim, claro que não perde tudo, né? Mas você não vai ter 100% do valor da nota se você cometer um erro dessa natureza, tá? Né? Mas, de novo, assim, não vou tirar muito ponto, mas não é tudo.
né, a fim de reduzir 30%. Então, se eu reduzo 30%, eu vou ficar com 70% do que eu tinha antes, né? Então, aqui eu consigo calcular qual é essa potência reativa, aí eu reduzo 30% e faço o cálculo aqui, né, para ver qual é a capacitância que eu tenho que colocar aqui para ter essa nova potência reativa, certo? Aí, com esse novo triângulo, ou seja, com o meu novo cenário de potência, eu vou montar meu novo triângulo de potências, tá? E aqui eu me perguntava, né, o que aconteceria com o fator de potência do circuito A se fosse adicionado em paralelo uma carga puramente indutiva, bem maior que a carga inicial. Aqui não precisava calcular nada, era só dizer, ó, o fator de potência vai aumentar, vai diminuir. No caso aqui, como a carga ela já é indutiva, né, eu tenho meu triângulo de potências para cima, né, porque se a carga é capacitiva, o triângulo de potências está para baixo. Então, a carga está para cima. Se eu boto mais coisa indutiva, esse meu triângulo, o que vai acontecer? A altura dele vai aumentar. Então, esse ângulo vai aumentar, meu fator de potência ele vai diminuir ainda mais, tá? É isso que aconteceria caso eu colocasse aqui mais carga indutiva, certo? Que era o que eu perguntei aqui na letra D. Mas nessa questão 5, alguém não deu certo calcular, teve alguma dúvida, alguma pergunta? Nada? São questões relativamente, assim, se você estiver entendendo o assunto, a teoria, são questões relativamente simples, é basicamente só aplicar aquelas equações lá de potência, né, se você, lembrando quem está adiantado, quem está atrasado, porque a carga indutiva é capacitiva, tá? Bom, e tem essa questão 6, né, uma carga trifásica equilibrada, também aqui de trifásico. A carga está em estrela e alimentada por uma fonte trifásica também equilibrada, ligada em delta, tá? Na sequência positiva. Eu sei que a tensão de fase VCA do gerador é dada por tanto, né? E a corrente de fase IC é dada por tanto. Eu peço a impedância de carga por fase. Aqui, nesse tipo de questão, a gente tem que ter cuidado do seguinte, eu posso usar a lei de Ohm, V igual a ZI, para calcular né, no caso aqui a impedância, né, pode, só que vai ser esse V e esse I que vai estar em cima da impedância? Não, né, como é um sistema trifásico, né, então, para que eu possa usar a lei de Ohm, V igual a ZI, eu tenho que me certificar que a tensão em cima de uma determinada impedância, né, e a corrente que passa por aquela impedância são as que eu vou usar para usar na lei de Ohm, tá, então, por exemplo, aqui eu tenho VCA e tenho a corrente IC. Aqui, como é que está? Está em delta o gerador e a carga está em estrela. Ou seja, a corrente IC já é a corrente que vai estar na carga, porque a carga está em Y, certo? A corrente de linha igual a corrente de fase. Só que a tensão VCA, lá do gerador, o gerador está em delta, é a tensão de linha. Essa tensão de linha não tem sentido eu usar a lei de Ohm, por quê? Porque lembre que a carga está em Y, e VCA é a tensão de linha. Eu tenho de transformar essa tensão de linha em uma tensão de fase, tá? Como eu já tenho, na verdade, a corrente IC, é interessante que eu ache a tensão VC, né? Porque, por exemplo, também, se eu tenho a corrente IC e a minha expressão da tensão de linha me dá a possibilidade de achar diretamente a tensão, por exemplo, VA, eu não posso usar VA e IC, né? Eu tenho que usar VA e A, né, ou VC e C, tanto faz, vai dar o mesmo resultado, desde que eu esteja usando a tensão e a corrente da mesma fase, né, VA com IA, VB com IB, ou VC com IC, tá? Então, só me certificar na configuração que a tensão e a corrente são as que estão em cima daquele elemento, né, para poder usar a lei de Ohm, porque aí é tranquilo, né? Aqui eu só precisaria transformar de linha para fase essa tensão, por exemplo, VCA, aí acho VC, aí já tem o IC, é só usar a lei de Ohm diretamente, que eu acho essa impedância, tá? Aí a tensão de linha VAB, eu já conheço a tensão de linha VCA, aí como eu sei que a fonte está na sequência positiva, aí é só eu ver quem está adiantado e quem está atrasado, né? Lembrando da sequência, né? VAB, se tiver no 0 grau, o VCA vai estar em 120 graus positivos. Então, como eu conheço o VCA, para voltar para o VAB, eu tenho que andar menos 120 graus. Então, o VAB seria o VCA menos 120 graus, tá?
Então, essa questão, essa aqui realmente não caiu em prova, mas é uma questão só para a gente começar a se familiarizar com essa coisa de mudança de linha, mudança de fase, qual tensão usar, né, em relação a qual corrente, né, para a gente ter isso com mais clareza aí no início, tá? Tem alguma dúvida dessa questão, pessoal, dessa sexta? Me confundi porque tem na questão tensão de fase. Só para ver se eu entendi. Esse VCA é uma tensão de linha, então, do gerador? Ah, porque está em delta, né? Aí é igual. Isso, exatamente, é isso que eu ia dizer a você. Por isso que sempre, assim, eu digo que quando tem esse tipo de questão, é bom desenhar, porque você vem direitinho, você até botar nos vértices do triângulo, bote ABC, quando tiver em Y, bote ABC nas pontas lá dos elementos, porque aí você vê, a tensão daqui para cá, que é a tensão de fase para quem está em delta, coincidentemente, é a tensão de linha também, né? Então, fica mais fácil de ver e você não se confundir, tá certo? Mas aí depois eu tenho que fazer VC, no caso, né? Para poder usar a lei de Ohm. Ou então, você pode até mudar para outras fases. Se você, por exemplo, quiser achar, você lá na frente vai precisar achar o VAB. Se você quiser já achar o VAB e mudar a corrente de IC para IA, né? Você vai achar o VAB, acha o VA e muda para IA. Pode ser também, mas aí nesse caminho, o melhor realmente seria botar para a fase C, porque eu já tenho a corrente IC, né? Ai, foi isso mesmo que eu me enrolei dessa tensão aí. Não estava batendo com o gabarito. Eu desisti. Não, mas é bem simples. Desenho que você vai ver bem direitinho quem é tensão de fase, quem é tensão de linha, né? Fica claro, tá? Algo mais, pessoal, nessa questão? Alguma pergunta? Professora? Professora, tá ouvindo? Eduardo tá bem baixinho, quase não estou ouvindo. Tá baixo? Alô? Pronto, melhorou. Melhorou? Pronto. Então, nessa questão, a gente tem um VCA, aí é bom a gente descobrir o VA. Para usar a lei de Ohm. Isso. Porque, vou desenhar, eu queria mudar agora, mas vou mudar para o celular, tá? Só um instantinho que eu vou ficar sem ouvir vocês, peraí. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Sim. Pronto. Então, olha só. Nesse problema, como é? Sim, é delta Y. O gerador está em delta e a carga está em Y. Vou dar nome aqui a eles. Tá? Vou dizer que é A. Aliás, vou botar. Vou dizer que aqui é A, que é B e aqui é C. E aqui também, aqui é A, aqui é C e aqui é B. Então, olha só, se eu digo que o meu gerador conhece a tensão VCA, então a tensão daqui para cá, VCA, como o C vem primeiro, é mais e o menos no A. Então, a tensão daqui para cá, nesse caso, é 300, raiz de 3, fase menos 65 graus volts, certo? E eu sei que a corrente IC vale 15, fase 230 graus amperes. Aí, olha só, eu quero usar a lei de Ohm, eu quero saber quem é o valor dessa impedância. Lembrando que as impedâncias são iguais, certo? Aqui é Z e aqui é Z também. As três são idênticas, tá? O que é defasado 120 graus entre elas é a tensão sobre elas ou a corrente sobre elas, mas as impedâncias em si são idênticas, né? É o que caracteriza um sistema equilibrado. Então, olha só, se eu pensar nessa impedância aqui, eu já conheço a corrente que passa nela, certo? Aqui é IC. Aí, o que é que precisa para usar a lei de Ohm? Saber qual é a tensão aqui em cima dela, né? Eu conheço a tensão daqui para cá, que é a minha tensão de linha. Ah, mas eu não quero fazer em cima dessa impedância, eu quero fazer em cima dessa. Não tem problema, eu posso transformar a tensão nessa daqui, né, e achar essa corrente, né? Tanto faz, V igual ZI, né? E eu posso considerar qualquer uma dessas situações que a lei de Ohm vai ser sempre válida. Então, ó, aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a minha tensão de linha, V de linha, que é VCA, né? Aí eu só preciso converter o VCA para a tensão de fase VC, né? E eu sei que V de linha
é igual a raiz de 3, V de fase, com a defasagem de 30 graus. Se o V de linha for VCA, aqui é VC, então já tenho direto, né? Mas às vezes pode ser mais fácil eu achar o VB, mas, enfim, só botando isso aqui, ó. Quando for CA, isso vale para a corrente e para a tensão também. Eu vou achar C. Quando for AB, eu vou achar A. Quando for BC, eu vou achar B, tá? Então, sempre que eu tiver o valor de linha CA, eu relaciono com, essa equação vai relacionar com a fase C. O valor de linha AB com a fase A. E o valor de linha BC com a fase B, tá? Então, pronto. Aí eu conheço o VCA, vou e acho o meu VC, que é justamente a tensão aqui em cima. Pronto, aí achando o VC e sabendo, né, que a tensão aqui em cima, e sabendo que o IC é a corrente que passa aqui, aí sim eu posso usar a lei de Ohm aqui, né? Porque aí eu tenho essa impedância, eu sei qual é a tensão que está sobre ela e eu sei qual é a corrente que passa por ela, tá? Alguma pergunta? Entendi. Ficou claro? Obrigado. Ah, que bom. Nada. Alguma pergunta mais nessa questão, pessoal? Mais alguma dúvida sobre esses conceitos relacionados com linha, fase? Que bom, Aline, que deu certo. Bom, essa questão 7 é basicamente para a gente ter essa noção que o valor de linha, né, ela é um pouco maior do que o valor de fase, né? Então, essa questão aqui eu dou algumas cargas, dou aqui as fontes, aliás, né? Tem o V1, V2, V3, e tenho aqui as cargas que são idênticas, tá? Só que tem algumas exigências para essa carga, né? A tensão sobre ela, né? Ou seja, a tensão de fase na carga tem que ser 658 volts. Deve ser ligada à regra lenta, tá? E vocês vão ter de pegar essas 3 fontes monofásicas, onde elas têm 380 volts, né? Da fase de 120 graus entre si. Cadê? Então, aí eu quero saber qual é a configuração que eu vou conseguir ligar essa fonte nessa carga. Se for delta-delta, dá certo? Se for delta-delta, não dá. Por quê? Porque eu tenho a tensão de linha vai ser 380, que vai ser a tensão de fase. Ou seja, a minha tensão que vai chegar aqui na carga vai ser 380, e eu preciso de 658. Aí vocês têm de ver qual é essa configuração, né, que eu consigo fazer com que a tensão aqui na carga seja 658, tá? Alguém tem alguma pergunta para essa questão? Tem como a senhora resolver toda ela? Mas ela só Ou fazer tá o no desenho, vídeo? na verdade. Se eu fizer o desenho, acaba a questão. Faça o seguinte, ó, quais são as possibilidades que a gente tem? Delta, delta, y, y, delta, y ou y, delta. Pode ser delta, delta? Foi o que eu acabei de comentar, né? Delta, delta não, por quê? Porque a minha tensão de fase, que é 380 da fonte, é a tensão de linha, que vai ser a mesma tensão de fase do outro lado. Não dá, porque aqui é 380 e aqui eu preciso que seja 658. Então, não pode ser essa. Pode ser y, y? Sim ou não? Na verdade, Samuel, vocês até podem fazer por tentativa e erro, porque tem poucas opções, mas na verdade vocês sabem que a tensão de linha é raiz de 3, a tensão de fase, se eu considerar só os módulos, certo? Aí, eu sei que eu preciso ter uma elevação para minha carga, né? Já que a minha fonte é 380 e a minha carga é 658. Então, eu preciso ter uma elevação. Se eu tenho o meu valor de linha, né? Por exemplo, se for o y também não dá certo, porque eu vou ter a mesma tensão de fase aqui, vai ser a mesma tensão de fase aqui, também não vai dar certo. Ou vai ser delta y, ou vai ser y delta. Qual das duas configurações eu consigo elevar a tensão na carga? É na configuração delta y ou y delta? Por aqui eu tenho como analisar isso sem precisar ser na tentativa e erro, tá?
Quem me diz aí, qual das duas eu consigo elevar a tensão, independente de ser esse valor exatamente aí ou não? Exatamente, Samara, porque olha só, se eu for para ΔY, né, a minha tensão de linha já é 380. Então, o que eu vou conseguir aqui? Uma tensão de fase reduzida. Já aqui, ó, se a minha tensão de fase for os 380, eu consigo mudar para uma tensão de linha maior, né? Eu tenho que arranjar uma configuração onde a minha tensão de fase seja a tensão do gerador e a minha tensão de linha seja a tensão da carga, porque assim eu consigo aumentar, né? Se for o contrário, eu vou ter uma redução de raiz de 3, tá? Então, a resposta certa realmente seria Y delta, tá? Porque é a possibilidade que eu tenho onde a tensão de linha, né, vai ser maior que a tensão de fase. Né? E a tensão de fase é a tensão do gerador e a tensão de linha é a tensão da carga. Certo? Esclareceu essa questão ou não? Alguém não entendeu? Alguém tem alguma pergunta? Professora, Pode dizer, Eduardo. mas por que no caso do delta Y, a tensão de linha já está no delta? Porque a tensão de linha não é igual a tensão de fase no delta, Ah, né? Porque aqui vai ser certo, 380, né? O delta vai ser 380, a tensão de fase, e ela vai ser igual a tensão de linha. Aí, quando eu mudo para o Y, que eu vou pegar essa tensão de fase aqui, que é a tensão que vai estar em cima da carga, aí vai ser esse valor aqui, né? E a tensão de linha que chegou vai ser os 380. Entendi. Entendeu? Entendi. Ótimo. Algo mais nessa questão, pessoal? Olha só, Samuel. Na verdade, assim, você concorda que a gente precisa elevar essa tensão? Você entendeu isso? Pronto. Se eu quero elevar a tensão e eu tenho a tensão da fonte, a tensão do gerador e a tensão da carga, certo? Vou chamar de C. E eu sei que eu consigo relacionar aqui com linha em fase, né? Porque delta, a gente já viu que não dá certo, y não. Se der certo, vai ser eu relacionando aqui linha em fase. Quem aqui, se eu quero, lembrando que a tensão na carga é maior que a tensão do gerador. Quem aqui dos dois, V de linha e V de fase? Quem vai ser tensão de carga e quem vai ser tensão do gerador? Para eu conseguir aumentar a minha tensão na carga. Quem dos dois aqui vai ter uma tensão maior? Certo. A de linha tem que ser maior, certo? Então, ou seja, eu concluo que a tensão de linha tem que ser a tensão na carga. Tensão na carga. E a minha tensão de fase vai ter que ser a tensão do gerador. Certo? Porque dessa forma eu vou conseguir aumentar, né? Fazer com que a tensão de linha seja maior do que a tensão de fase. Certo? Eu não estou nem vendo assim, o valor exato, porque aí, se não for, não tem possibilidade. Mas, nesse caso aqui, a gente só tinha essas possibilidades. Tá? Então, em que configuração eu tenho a minha... Eu fazendo aqui essa relação, né? V de linha igual a raiz de 3 V de fase. Em que situação, que configuração eu tenho? A tensão do gerador sendo V de fase e a tensão da carga sendo V de linha. Eu não sei se fica claro para você ver assim, né? Se a tensão de linha for o V da carga, né? Para que a tensão de linha seja o V da carga, ou seja, V de linha igual a V de fase, aqui tem que estar em delta. Para que a minha tensão do gerador, né, seja o V de fase, e eu convertendo, né, para um V de linha, eu consigo aumentar isso, essa minha configuração do gerador, ele tem que estar em Y. Senão, eu não consigo mudar esse valor, né? Eu não consigo ampliar esse valor. Então, a possibilidade é o quê? O gerador está em Y e a carga está em delta, né? Que seria o Y delta, certo? Mas se você não se convenceu ainda, você pode tentar fazer as duas situações, né? Você monta lá
o delta Y, vê como é que ficam as tensões, e depois você faz o Y delta e compara, né? Porque aí você vai ficar mais claro para você qual é a relação entre os dois. Mas e aí, Samuel, clareou ou não? Tá joia, então. Algo mais, pessoal, nessa questão? Bom, acho que essa é a última, né? E essa questão 8... Eita. Essa questão 8, na verdade, assim, é bem parecida com as outras, a diferença é que eu não dou as equações, os valores, né, em equações das tensões e correntes, eu dei aqui o diagrama fasorial, tá? Então, aqui eu sei que, por exemplo, o VCA, né, eu dei os módulos das tensões de linha, que vale 220 volts, tá? Dei o módulo da corrente de linha, né, o IA, o IB e C, que vale 10 amperes da frequência, e daqui do diagrama eu tiro quais são os ângulos, tá? Eu sei que cada espaçamento desse aqui vale 5 graus. Então, eu sei, por exemplo, que o VCA, se eu for montar, ele vale 220 fases, 5, 10, 15, 20, fase 20, né? É só isso, tá? Porque eu vou tirar a informação do ângulo aqui do diagrama fasorial. Aí eu peço a impedância de carga, né? Sim, outra coisa, a carga, cadê? Carga trifásica equilibrada ligada em delta, né? E o gerador trifásico equilibrado ligado em estrela. Então, a configuração Y delta. Aqui eu tenho VCA, que são as tensões de linha, então, como a carga está em delta, então, aqui já são as tensões sobre a carga. Eu posso pegar qualquer uma delas, né? Por exemplo, pegar o VAB. Se eu quiser pegar o VAB, né? Ele vai ter aqui menos 90, menos 100, né? Então, VAB vai ser 220 menos 100 graus, né? Ou eu boto menos 100, ou eu posso botar a contagem positiva aqui também, né? Tanto faz. Aí, se eu pegar o VAB, aí eu conheço, por exemplo, o IA, né? Que é a corrente de linha da fase A. Aí, tenho de converter para corrente de fase, né? Faço lá a relação, e de linha igual a raiz de 3, de fase, fase menos 30. Aí eu achando, por exemplo, o VAB e o IAB, aí eu acho a impedância de carga. Mas podia achar o VCA e o ICA, ou o VBC e o IBC, da mesma impedância, fazendo, né, a partir de qualquer uma das 3 fases. Aí eu já tendo a tensão e a corrente sobre a carga, para encontrar essa potência trifásica complexa, é só usar lá 3 vezes V de fase conjugado, né? Aí eu tenho direto a minha potência trifásica, né? Lembrando que a monofásica não tem o 3. E a trifásica multiplico por 3. Aí aqui eu também pergunto sobre a correção do fator de potência, né? Qual o capacitor que eu devo adicionar para que eu zere a potência reativa, né? Então, quando eu calculei aqui minha potência na letra B, eu vou saber qual é o valor de C, né? Para que eu tenha essa variação, né, de energia reativa nessa mesma quantidade, né? Então, eu quero realmente zerar. Então, eu vou calcular esse C, né, de uma forma que meu delta Q é exatamente o mesmo Q que eu tinha antes lá, tá certo? É uma questão relativamente simples também, porque eu já dou, assim, aqui não preciso fazer muitas conversões, né? Porque eu já tenho todas as informações aqui de tensão e corrente, certo? Mas alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta nessa questão? Professora, o que é esse mesmo que a gente vai achar na B? Desculpa, eu não entendi. Porque na B a gente acha a potência complexa, né? Aí quando a gente transformar em cartesiana, aí vai ter o P e o Q. Isso. Aí vai ter o mesmo Q que vai usar na C? Isso, exatamente. Porque aqui eu não quero reduzir, né? Quando a gente reduz, reduzir 30%, reduzir para tanto, né? Não, aqui eu quero zerar. Então, para zerar, eu tenho que inserir uma energia reativa de igual valor, né? Então, vai ser exatamente esse Q que você vai achar na letra B. Ah, tá bom. Eu acho que eu errei alguma coisa na B, que aí a C não deu certo.
Mas não tem a resposta dessa, não? Você não viu, não, lá a resposta? Não, tem sim o gabarito. Certo. Como é para impedância, eu me enrolei em usar o VCA e IC. Na verdade, Jeverton, VCA e IC não tem como você usar, porque olha só, se por um acaso a carga está em delta, certo? Se aqui for C, aqui é A. O VCA é a tensão daqui para cá. E C é a corrente aqui, ó. Ou você tem que converter essa de linha para fase. Você tem que usar ou VCA, ICA, ou se for o Y, se a carga estiver em Y, né? Se aqui for a fase C, aí tudo bem, você vai usar o IC, mas aí a tensão não é VCA, né? Seria VC, que é daqui para cá também, né? Então, nas duas situações, se for delta, vai ser VCA, ICA. Se for Y, é VC e C. Certo? Isso. Aí realmente vai depender da configuração da carga, né? Se for delta, se for Y. Mas, assim, realmente, VCA e IC são contraditórios, né? Porque nem está em delta, nem está em Y, tudo. Certo? Alguma pergunta a mais, pessoal, nessa questão ou em alguma outra? Eu vou colocar aqui no chat o link do formulário, tá? Enquanto vocês pensam aí. Da presença, tá aí no chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre outro assunto, assim, dentro da segunda unidade, né? Ou alguma outra questão, né? Pode ficar à vontade. Não é o roteiro na aula 14. Deixa eu abrir lá o roteiro, então. Peraí. Deixa eu só ver aqui qual é a questão 5. Certo. Paralelismo de cargas assim, quando o problema envolve potência, é relativamente simples. Porque o que é que você vai fazer aqui? Tá? Você vai ter a carga L1 e a carga L2. Você vai tentar montar os triângulos. Tá? Eu vou desenhar os dois para cima, mas se tiver algum capacitivo, o triângulo vai ser para baixo. Mas eu vou desenhar como se os dois fossem indutivos, tá? Aí você vai desenhar o triângulo para carga 1 e vai desenhar o triângulo para carga 2, certo? Vou dizer que aqui é P1, aqui é Q1, aqui é P2, aqui é Q2. Ficou meio torto esse triângulo. Certo? Isso aí, assim, com os dados que você tem, você consegue achar separado, né? Da carga 1 e da carga 2. Quando você precisar uma informação que trata das duas cargas juntas, o que você vai fazer? Você vai somar esses dois triângulos. Então, a minha base nova vai ser P1 mais P2, e a minha altura nova vai ser Q1 mais Q2, certo? Aí você vai calcular aqui o S, que claro que o S não é a soma, né? Direto. Mas você, achando a base e a altura, você soma base com base, altura com altura, né? E você tem um novo triângulo. Você tira as informações a partir do seu novo triângulo, tá? O novo ângulo, o novo S, tá? Eu pensava que era o contrário, eu pensava que com S e com ângulo, aí que encontrava os lados. Não, sabe por quê? Ó, deixa eu lhe mostrar, peraí. Você vai entender melhor, então. Se você escreve o S, né, a complexa, né, não é P mais JQ? Sim, quando você soma as duas potências, né? Você soma real com real, imaginário com imaginário, né? Isso. E lembre que o S, ele é o quê? Ele é raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. O S é aparente, né? O módulo da potência complexa. Então, não é simplesmente você somar os dois, né? Ah, não, beleza, tranquilo. Né? No caso aí, para eu achar o S, seria a soma da potência aparente, isso. O quadrado, P1, a raiz quadrada, isso. a raiz quadrada das somas, né?
Isso, exatamente. Seria Raiz assim. quadrada do quadrado das somas, entendeu? Da soma dos quadrados. Exatamente. Entendi, professor. Beleza. Ah, que bom. Já vai com soma normal em relação parte real com real, imaginário com imaginário. Aí é assim. Pronto. Tá joia? Tá joia. Professora, uma pergunta aqui. Pode dizer. A prova ela vai ser mais ou menos como os exercícios que a senhora está passando, tipo questão de nível e linha de raciocínio, algo assim do tipo? É mais questões assim que tem que pensar um pouquinho do que tem que fazer conta, né? Assim, tem que estar com os conceitos na cabeça, tá certo? Entendi. Tipo a primeira prova, né? Tipo, teve Isso. uma Eu questão que tento manter esse estilo. pensei. Quando eu fui fazer a conta, que eu cheguei a uma conclusão, fui fazer a conta, era tipo uma multiplicaçãozinha tranquila e tal. Por aí, é por aí. Professora, Certo? Pode falar. você já decidiu se a prova você tinha comentado na aula passada que não sabia se ia ser 7 questões ainda? Não sa- Eu coloquei, assim, 7 questões entre aspas, né? Eu acabei colocando 4 questões, só que, assim, algumas questões eu pedia mais de uma coisa, entendeu? Sim, sim. Porque aí você já tem calculado algumas coisas, vai mais rápido. São 4 questões, mas algumas eu peço letra A, B, alguma coisa assim. Entendi. Depende das outras, né? Mas são 7 itens. São 7 itens. Cada um Certo, vai valer um ponto. entendi. Certo? Todo mundo já botou a presença lá no formulário? Professora, outra pergunta. A gente tem que mandar a foto da resolução e vai ter as opções lá, ou a gente tem que colocar, ou é só a foto mesmo? Como é que é? Você vai colocar a foto. Você faz a resolução e a foto tem que estar legível, tem que conseguir enxergar. Beleza, tranquilo. Certo? Pronto? Alguém tem mais alguma pergunta? José, pode ser em papel ofício ou pode ser em folha de caderno também, não tem problema, desde que esteja legível, tem que eu conseguir enxergar. Vai ser pelo multiprova, viu, Eduardo? Certo. Algo mais? Professora, Pode falar, Samara. no roteiro 17, aquela última questão, que na letra C, que pede o capacitor, ele não está batendo. Eu estou achando 54 microfarad. Eu não sei o que eu estou errando. Deixa eu só voltar aqui para o roteiro. Você achou essa potência certa? Achei. Certo. Quando você converteu para módulo e fase, ficou quanto? Vamos ver aqui, porque aqui vai ficar o S, esse S é o S trifásico, né? Se eu não me engano. Isso. Então é porque você está considerando o S trifásico, né? É. Você vai achar 3 vezes a capacitância. Se você dividir por 3, dá 18? É isso mesmo. Então você fez certo. É porque, assim, eu tenho que considerar o S monofásico, né? Por quê? Porque eu vou considerar, vamos supor que esteja em delta. Eu vou considerar qual o valor de cada capacitor que eu colocar aqui. Então, é ideal que eu considere monofásico. Se eu considerar trifásico, eu tenho que me lembrar, depois eu vou ter que dividir por 3, entendeu? Então nesse do capacitor tem que ser monofásico, né? Isso. O ideal é você usar monofásico, porque você já tem o valor de cada capacitor que você vai ter que colocar por fase. Entendi agora. Então, ok, obrigada, professora. Nada. Algo mais, pessoal? Então, pessoal, boa noite. Vou estar parando aqui a gravação.